Às vezes o familiar acha, e às vezes o paciente também, mas eu acho que, na minha visão, foi mais o familiar, que quem manda é o médico oncologista. E muitas vezes negligenciam o papel do enfermeiro, o papel do nutricionista, fisioterapeuta, do tipo, não quero ouvir vocês porque quem manda é o médico. Então, só quando ele passar aqui que eu vou realmente ter clareza do que está acontecendo. E nem sempre é isso, né, Ju? Às vezes o enfermeiro oncológico ele consegue ter percepção muito maior da vida do paciente do que o próprio médico oncologista, não é isso? Sim, até porque a gente está ali no dia a dia com o paciente. Né? Então, assim, a gente acompanha ele ao longo do processo, desde o diagnóstico até a cura, né? Em alguns casos, ou até a finitude, né? Dependendo da crença de cada um. Então, assim, hoje em dia, eu tenho visto que os enfermeiros oncológicos eles estão tendo um pouco mais de autonomia. Legal. E estão conseguindo ter um papel de destaque ali junto com a equipe multidisciplinar. A gente está quebrando um pouco essa questão de ser medicolocentro, assim, sabe? Não sei se diz essa palavra. Mas, e inserindo mais o enfermeiro no papel, no cuidado com o paciente oncológico. E os pacientes oncológicos também estão ouvindo mais os enfermeiros. Legal. Eu tenho essa percepção. Eu também acho. E os familiares? Os familiares, eu acredito que também. Porque, assim, quando eles tiram as dúvidas... Geralmente, ou eles vão questionar a enfermagem ou a equipe médica. E o enfermeiro, quando ele tem um bom conhecimento, ele consegue esclarecer bem essa dúvida do familiar. A gente consegue orientar para amenizar os sintomas, consegue orientar, acalmar o paciente, acalmar o familiar. Então, eu acredito que tem esse papel importante. Mas a gente sabe que não é fácil. Então, o importante é falar a língua do familiar, falar a língua do paciente para que ele entenda. Não só transmitir a mensagem, é fazer com que o outro entenda. Né? Então, o enfermeiro procurar falar de forma mais facilitada para que esse familiar consiga entender e entender o processo de todo o tratamento. Não, e fora que vocês trabalham muito, né? Eu falo pela dica aqui e também por ter acompanhado o meu pai, porque apesar de naquele momento eu ter negligenciado um pouco o trabalho de vocês, mas eu já aprendi a lição, tá? Quando eu paro para lembrar quando foi os momentos que meu pai estava no hospital, a maioria dos momentos quem estava eram os enfermeiros. Exatamente. O enfermeiro que vinha para ver se tinha uma ferida, o enfermeiro que vinha para ajudar a passar a sonda, o enfermeiro que vinha para ver se já tinha comido, se não tinha comido, como é que estava, como é que não estava. E você percebe que realmente cria-se um vínculo, né? E se o enfermeiro não estiver disposto para ter essa comunicação simples, aí que dá erro mesmo, Exatamente. né? Aí Ju? que dá o maior conflito. Por isso que cada vez mais as instituições estão buscando profissionais, além de especialistas, humanos. Exatamente. Entendeu? Então, não adianta o pessoal só estudar e quando chegar na ponta, não prestar um atendimento de qualidade. Então, em várias instituições que eu passei, eu sempre tentei passar para os meus colegas e para os pacientes essa questão da humanização. Uma vez me pegaram, uma superior minha me pegou dançando dentro de um quarto de um paciente porque ele estava triste, porque os familiares não tinham ido visitar. Então, às vezes, eu pensei que eu ia ser chamada a atenção, mas como a minha liderança não era dessa forma, era humana, ela falou, nossa, Ju, eu queria mais profissionais como esse. E eu falei, então vamos capacitar mais profissionais como esses. Vamos mostrar que é possível. Né? Então, eu acredito que essa multiplicação vai trazer melhores profissionais mais humanos, mais qualificados. E eu acredito assim, se não for para ser dessa forma, é melhor seguir outra especialidade. Porque a oncologia ela é sensível, os pacientes têm essa fragilidade, então é melhor seguir dessa forma. E tem um ponto muito importante também, que nós enfermeiras na oncologia, a gente não lida somente com o paciente. Por exemplo, que eu quero comparar, né? No pronto-socorro, você vai lidar só com o paciente, você vai tratar o paciente e vai mandar ele embora. Na oncologia, não. Você vai tratar, muitas vezes, mais o familiar do que o paciente. E aí vem a resistência, que você falou assim, eu tô ressignificando. Gica, eu acho que é o mais normal você ter tido essa sensação, sabe? Assim, tipo assim, só o médico, tá certo? Só o médico. Porque a vida nos ensina isso, que o que o médico fala é lei. E quando a gente se debate numa situação dessa, que assim, o médico não tá todo dia, o enfermeiro que tá todo dia, o enfermeiro que vai te ajudar. Às vezes o enfermeiro é muito rígido, aí eu não gosto desse enfermeiro, eu gosto só do outro plantão. Tem sempre essas histórias. Mas... Um tem a mão grossa, pesada.
Ô, Gica, me respeita. Ai, gente, ela... Nossa, eu vou te pegar um sangue um dia. Não, então, eu acho que na oncologia, de uns anos pra cá, tá? Eu acho que é real essa mudança. Os familiares estão mais receptivos, os pacientes são mais receptivos que antigamente. Antigamente, eu falo pra você, 1 ano e meio atrás, era cobertor na cabeça, eu não quero escutar o que você tem pra falar. Nossa. Não é? E assim, eu também posso falar que antigamente até os médicos eram mais resistentes com conselhos da enfermagem. Exatamente. Hoje em dia eles perguntam pra gente algumas questões que às vezes o enfermeiro é mais capacitado para dar essas orientações. Por exemplo, manejo de radiodermite, o manejo que não é farmacológico, o manejo não farmacológico, náusea e vômito, o manejo que não é farmacológico. Então, e os médicos eles estão questionando mais a gente, eles estão dando mais essa abertura para a gente poder conversar. Nossa, Até o que é ótimo. Né? Então, até um ponto que é super importante na quimioterapia, que é super importante, eles aceitam a nossa opinião, porque assim, na verdade, eles aceitam porque eles sabem que a gente está vendo todo dia. Dose de quimioterapia. Nós temos total autonomia de chegar para o médico e falar, doutor, esse paciente está tendo muito efeito colateral, não dá para mais ficar nessa dose. Aí eles dão uma reduzida na dose. Ou, doutor, esse paciente emagreceu demais, eu acho que não dá para ficar nessa dose. Então, assim, eles aceitam super bem. Hoje em dia, antigamente era, já está prescrito, faz isso daí e reza. E na minha época, Virgínia, há 18 anos atrás, quando eu estava em tratamento, era essa a realidade que a gente tinha. Era só médico. Os enfermeiros não tinham muitos especialistas, então poucos sabiam orientar. Inclusive, eu perdi um dos catéteres aí que os pacientes conhecem, né, que é o Portocat, por uma falta de manejo correto dele. Tu perdeu? Tu tinha? O meu Portocat. Ah. Eu perdi. Era para ficar o quê? 5, 6 anos com ele, perdi com 9 meses por manipulação incorreta da equipe de enfermagem. Por isso que o meu maior objetivo, quando eu me formei, não foi falar com o paciente em si, foi capacitar profissionais para atender com qualidade os pacientes. Então, que é o que eu bato na tecla todos os dias. A gente precisa de bons profissionais, precisa de bons enfermeiros para evitar que aconteça isso. Porque eu já estava passando por um momento difícil. Eu era adolescente. Perdi cabelo, perdi sobrancelha, cílios, tudo que é vaidade ali da adolescente. Sim. E ainda passando pelo câncer, ainda perdi meu catéter. Caramba! Que é um procedimento cirúrgico para pôr Portocat, tem toda uma história. E não consegui passar de novo, porque eu estava pelo SUS e a gente sabe que é um custo maior. E como que você tomava as medicações sem o Portocat? Então, eu já fui pulsionada 12 vezes em um dia para tentar fazer medicação, fazer os catéteres, fazer tudo que tem que ser feito. Acredita quando eu perdi o porte? E tu fez a adriamicina, não fez? Fiz a a famosa vermelha. Que a famosa vermelha, para quem não sabe, quando se faz em veia, não pode de forma alguma sair da veia. Sabe quando sai o medicamento? Não pode, porque ela pode causar lesão, ela pode causar necrose tecidual. Eu já vi paciente perder membro por conta de adriamicina. Também. Por isso que muitas vezes põe Portocat, que é um catéter central, que é bem mais seguro para o paciente oncológico. Imagino como que deve ter sido para a equipe, colocando lá da equipe, fazer a medicação em você. Porque a gente fica em pânico quando a gente tem um paciente que o acesso é ruim e a gente tem que correr a doxo. É desesperador. Por isso que é importante, Virgínia, a gente ter enfermeiros especialistas. Exatamente. Porque você conhece essa droga, sabe que ela é vesicante, né? Enfim, sabe que vai causar essa lesão. E o que não conhece? Então, isso que a gente bate na tecla, assim, tipo, com quem é que você está tratando ali? Quem é seu médico de confiança? Quem é seu enfermeiro de confiança? Porque se eu não sei que essa droga causa isso, eu vou aplicar de qualquer jeito, como eu administro um soro na veia. Sim. Né? Nossa, isso é tão importante que você está falando, Ju, porque às vezes as pessoas acham que qualquer enfermeiro serve, né? E não é isso. Por isso que a gente bate também na tecla de o paciente ou o familiar sempre buscar alguém especialista. Isso. E vale pontuar aqui, gente, que hoje a gente tem um pouco mais de 4.180 médicos oncologistas ativos no Brasil. Para uma demanda de mais de 700 mil novos casos todos os anos. Então, assim, o médico oncologista realmente não vai dar conta. E a importância de profissionais como você, né, que tem ajudado outras pessoas a se especializar em oncologia para atender toda essa demanda, né? Sim, como é o caso que a gente estava falando ainda há pouco. O Oncolife, o aplicativo que cadastra os profissionais, então o paciente, se ele está em dúvida, quem que eu vou procurar para ser atendido?
vai lá, entra no aplicativo, busca o profissional especialista em oncologia que ele está precisando, seja um nutricionista, seja um físio, seja um farmacêutico, enfermeiro, enfim. Isso também, essa iniciativa de vocês é genial, gente. Olha. Garota propaganda. Não, eu tenho que parabenizar. Um brinde, amei. Toma com o dedinho em pé, Chiquinha. Ah, desculpa. Nossa melhor garota propaganda. A gente nem combinou. Não, mas eu acho muito importante a gente enfatizar, porque às vezes é literalmente isso que a Gica falou. Toda enfermeira é enfermeira, então as pessoas acham, e é o que acontece às vezes nos hospitais. Se falta um enfermeiro, pega um enfermeiro lá do outro setor e joga lá dentro para cobrir. Coitado. Ele não consegue fazer quase nada. Quase nada. Uma que ele fica desesperado, porque o paciente oncológico são diversas demandas e como diz o outro, um pinga, uma gota. Então, assim, o enfermeiro fica muito inseguro. E até da equipe mesmo, né? De falar assim, olha, você veio ajudar, a gente vai te dar só algumas coisas. Porque também tem umas equipes que jogam só, sabe assim? Jogam, falam, isso aqui são seus, te vira. E, Já gente, que ele veio não. cobrir, vou deixar ele com os mais graves.